Ei, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui não, aqui eu não tô muito bem não, aqui tá uma porra. Eu tô aqui, ó, sendo a menina vitamina, que todo dia diz que precisa de vitamina. Descobri que estou com um problema de saúde, já estou tratando, e eu achei importante vir aqui conversar com vocês a respeito disso, porque pode ser um alerta para muitas pessoas que estão me assistindo. Então bora falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje? Antes de começar, eu já queria pedir desculpa para vocês, porque a luz está um pouco estourada e eu tô aqui gravando com o meu microfone chiquérrimo, caríssimo, e eu espero que o som não esteja saindo, o som da música que tá tocando, o galo gritando ali atrás. Então, assim, se você tá assistindo esse vídeo e ouvindo um áudio muito bom, pode saber que esse microfone é bom, porque quando a gente começa a gravar, todo mundo do redor do mundo começa a fazer barulho. Mas enfim, então desculpas aí, qualquer coisa, tá? Vamos continuar. Gente, já tem um tempo que eu tô passando muito mal, que eu tô ficando muito fraca. Na verdade, já tem 2 anos que essa situação vem se arrastando, e eu fui no médico várias vezes, fui em ginecologista, fui em clínico geral, fiz vários exames e não deu absolutamente nada. Aí o que eu fiz? Eu fiz um plano de saúde onde eu consigo 90% de desconto nas consultas e consigo 50% de desconto nos exames. Aí eu comecei a pesquisar no TikTok, porque eu sou dessas, falei assim, não, eu tô com sintoma assim, sintoma assado, e aí eu fui no gastrologista que fala? Não sei, se não fosse, vocês me perdoem também. Aí eu fui no gastro, ele é um excelente profissional, ele é um cirurgião, ele é especialista nessa área. E eu cheguei lá e falei com ele quais eram os meus sintomas. Eu tô arrotando, sem parar, arrotando, queimação, muito enjoo, um enjoo terrível, toda uma fraqueza absoluta. E aí ele foi e pediu uma endoscopia, e na hora que ele pediu a endoscopia, eu falei com ele assim, bota aí H. pylori também. Aí ele foi e colocou H. pylori, porque eu já tinha pesquisado no TikTok, e muitas das vezes a gente vai no médico e o médico não quer investigar o que você tem, que é uma coisa que eu não entendo. Eu confio em quê? Eu confio em resultado de exame, porque o exame fala pra você o que de fato você tem, e quando você descobre o que você tem, aí você consegue tratar de maneira adequada, porque você sabe o que você tem. Então ele foi lá, ele pediu a endoscopia, ele colocou para fazer o teste de H. pylori e deu positivo. Minha gente, deu positivo. Além de H. pylori, eu também tô com pangastrite, que é uma inflamação da mucosa do estômago, e significa que o estômago todo ele está inflamado, infelizmente. E provavelmente isso é decorrente da H. pylori. Quanto que eu gastei para descobrir, aliás, quanto que eu gastei para descobrir mais a medicação? Eu gastei em torno, mesmo com plano, em torno de R$ 1.857. Minha nossa senhora, foi muito dinheiro. Mas assim, eu fazia um exame, fui na consulta, passou um tempo, aí eu fiz outro exame, passou um bom tempo, eu fiz um outro exame, eu demorei mais ou menos uns 4 meses para conseguir fazer tudo, ir no médico, e a gente entendeu que o que eu tinha, né? Daí ele me passou o Anita foi 70 e poucos reais, e me passou esse combo aqui, de medicação. E aí ele vem uma cartelinha dessa daqui, é comprimido pra caramba, aí você toma esses 4 comprimidos aqui de manhã, e depois de 12 horas você vem tomar mais 4 comprimidos, isso aqui durante 14 dias. E aqui a gente tem o amoxicilina, e eu acho que esse claritromicida também é um antibiótico. E antibiótico é uma coisa que arrebenta muito a gente, né? Porém, se é o que é necessário... Gente, só essa caixinha aqui. Só essa caixinha aqui foi R$ 450. É o quê? Tá bem que eu consegui comprar. E aí eu vou fazer o tratamento por 14 dias. Depois desses 14 dias eu vou começar a tomar só o omeprazol para regular o ácido do estômago. E depois eu tenho que voltar no médico de novo para a gente fazer o processo todo novamente. Eu vou fazer a consulta e aí eu vou fazer o exame de novo. Eu só não vou fazer o exame de imagem, porque o exame de imagem não deu nada, mas eu vou precisar provavelmente fazer outra endoscopia com um teste de H. pylori para ver se a gente conseguiu matar a bactéria. Se eu não tiver conseguido matar a bactéria dessa vez, eu vou ter que refazer o processo.
Eu separei aqui alguns sintomas que eu acho importante eu falar isso para você, porque essa bactéria ela está presente em mais ou menos 70% da população brasileira. Só que é uma bactéria que ela fica meio que inativa no seu corpo e não provoca nada, mas em algumas pessoas ela pode zangar, como foi o meu caso, e aí dá problemas um pouco mais graves. Deixa eu falar alguns dos sintomas para vocês aí. Então, se você tiver com problema no estômago há muito tempo, presta atenção aqui, porque pode ser que você também tenha. Aí você vai no médico e pede esse exame, hein? Então, aqui, ó, sinais comuns. Frequentemente na parte alta da barriga, dor e queimação, frequentemente na parte alta da barriga, principalmente em jejum. Gente, quando eu fico em jejum, eu tenho uma fome que, pelo amor de Deus, estufamento, sensação de barriga cheia ou peso logo após comer. Enjoo, eu tenho muito enjoo, principalmente na TPM, o pessoal começava a ficar falando que eu tava grávida, e aquele enjoo terrível, enjoo, vontade de vomitar ou náuseas constantes, arroto em excesso de gases, e arroto frequente, que é uma coisa também que me incomodou muito, arrotando o tempo todo, eita, eu tô gaguejando aqui, arrotando o tempo todo. Falta de apetite, menor vontade de comer e perda de peso sem motivo. Eu estava com muita falta de apetite. E o problema da H. pylori é que quando você não trata ela começa a ter sintomas mais graves e também fazer com que outras doenças surjam, como por exemplo, se você começar a ter presença de sangue nas fezes, cansaço excessivo, palidez ou tontura, sinais de anemia, dor forte, aguda na barriga, isso aí pode ser porque ela está zangando. E outra coisa também é que ela causa uma inflamação crônica no seu estômago. Eu já estou com pangastrite, que eu já falei para vocês, é uma inflamação em toda a parede, na mucosa do estômago, em todo o estômago. E aí, se você não trata essa pangastrite, ela pode evoluir para uma úlcera, que pode evoluir para uma úlcera corrosiva, e aí vira uma merda toda. E além disso, ela também pode provocar o câncer. Por quê? Quando você fica com inflamação constante no seu estômago, as células que estão ali, elas se reorganizam para conseguir sobreviver a essa inflamação, porque o seu estômago não foi feito para estar inflamado o tempo todo. E aí dá-se o nome, eu não vou lembrar agora qual o nome. E se você não trata e continua com essa inflamação crônica, essas células do seu estômago, elas vão se reorganizar novamente para conseguir sobreviver a essa inflamação, e aí dá-se outro nome. E se você não trata, as células, elas vão se reorganizar de novo, e aí ela pode vir a se tornar um câncer, porque o seu estômago não foi feito para ficar inflamado o tempo todo. Então é alguma coisa, é uma coisa muito séria. Se você descobrir no início, como eu descobri, apesar de já ter 2 anos que eu tô nessa luta toda, você pode tratar e pode evitar ter câncer e pode evitar de ter outras doenças mais graves, como úlcera, porque você tratou ela ali no momento que você deveria tratar. O tratamento não é barato, muitas das vezes para você descobrir, porque na verdade o tratamento mesmo, eu gastei 650 no tratamento, só que tem que fazer exame, tem que procurar um médico. Infelizmente aqui no meu bairro, gente, a saúde pública aqui é uma bosta. Eu fui no médico passando muito mal, com todos esses sintomas, ali no posto. Ele virou pra mim e falou assim, você vai ter que tomar suco de batata com não sei o que, porque isso vai melhorar a mucosa do seu estômago. Obviamente ele olhou pra mim, como eu sou uma pessoa obesa, ele deduziu que isso era por causa de alimentação. Né, porque quando você vai no médico, você é obeso, tudo é obesidade, e aí eles focam só nisso e eles não querem olhar de fato o que você tem. E eu fui, xinguei, briguei, ele falou, não, porque isso, eu pedi para ele me passar a endoscopia, ele não quis me passar a endoscopia, ele falou, não, a endoscopia vai te fazer muito mal, porque vão aplicar não sei o que na sua veia, e você é jovem, isso aí é só um probleminha, vamos fazer dessa forma aqui. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou no médico particular, porque eu tô sentindo de ir, então eu vou. E graças a Deus que eu fui. E, infelizmente, muitas pessoas não vão ter a condição de fazer isso. Então eu sugiro que, se você está sentindo esses sintomas, vá no médico, vá no posto, quebre o pau que foi, insista para ele passar a endoscopia para você, porque só na endoscopia você vai ver de fato como que tá lá por dentro, e o que tem, e o que precisa ser feito para tratar.
Porque esses médicos, gente, eu acho que... Eu estou bem decepcionada com a classe médica. Não todos, mas da rede pública eu acho que é um desastre, porque eles de fato não estão a fim de tratar você de que você tem. E uma coisa que eu fiquei muito preocupada é que o meu irmão, ele faleceu com 37 anos. E o meu irmão, ele começou a ter sintomas bem parecidos com o meu. Primeiro ele ficou muito fraco, depois ele teve problema de estômago, e aí ele foi no médico, o médico não achava nada, fazia exame de sangue, não achava nada, e aquilo ali foi evoluindo, ele teve uma úlcera, ele começou a cagar, cagar que palavra feia, né? As fezes dele começou a sair com sangue, depois começou a sair pedaços, né? Ele começou... Só um minuto, gente. Voltei, pessoal, voltei porque tinha um barulho aqui em casa, eu acho que deve ser alguma galinha que escapou e tava ali fazendo um maior agazarra, mas enfim, eu tava contando a história do meu irmão, e aí ele começou a ter esses sintomas, de repente o problema dele já evoluiu para uma úlcera, e foi para úlcera corrosiva, e ninguém descobriu o que ele tinha. Ninguém descobria o que ele tinha, tanto que ele morreu, e a causa da morte deu inconclusiva, porque eles não conseguiram entender o que ele tinha. E para mim, eu acho que ele teve esse problema sim, porque os sintomas que ele estava tendo são bem parecidos com os sintomas que eu tenho agora. E aí eu parei para pensar o quanto a falta de clareza, a falta de um diagnóstico, a falta de um empenho de médicos, principalmente da rede pública, pode levar a pessoa à morte. Depois que o meu irmão teve úlcera, ele teve uma anemia muito grande, tinha que tomar sangue, foi um sofrimento tremendo. Ele começou também, não sei se isso tem relação, mas ele começou também a sentir muita dor nas articulações, e eu também estou sentindo muita dor nas articulações. Depois eu fui ver que como o estômago ele está conectado aos outros órgãos, então pode ser que você tenha um quadro inflamatório também, se o seu estômago ficar muito tempo inflamado, e isso em algum lugar. Então os sintomas que ele teve foi muito parecido com o que eu tinha, e para mim nada me tira da cabeça que ele teve isso, e nada me tira da cabeça que se ele tivesse de fato descoberto o diagnóstico e se tratado, ele poderia estar aí com a gente até hoje, né? Porque aquilo só foi evoluindo, até infelizmente ele vinha a falecer. Infelizmente. Então, eu acho e aconselho você a ficar de olho. Foi no médico, o médico te tratou com um pouquinho de desprezo ali, pesquisa no TikTok, vai em outro médico, pede os exames. Se ninguém quiser pedir o exame para você, você vai e pede os exames. Eu mesmo, eu acho que se eu não tivesse pedido para ele colocar esse teste de H. pylori, ele não teria colocado. Mas eu já fui preparada e agora fazer o tratamento. O tratamento é tranquilo, né? Eu estou me sentindo muito fraca, muito fraca. O primeiro dia que eu tomei, que foi ontem, eu senti muita dor da barriga, porque parecia que tava revirando assim, eu falando, meu Deus, o que é isso? Muita cólica, muita dor. Tô mais fraca do que eu tava antes agora. Antibiótico também meu corpo não costuma receber muito bem antibiótico, mas é o que tem para hoje. A gente vai tratar e a gente vai resolver esse problema e vai dar tudo certo. Então, cuide-se muito, porque isso é importante, e sempre procure ter clareza na sua vida, porque isso pode te tirar de grandes problemas. Imagina, a pessoa tem um câncer de estômago por causa de uma H. pylori que não foi tratada. Olha, que problema enorme que eu poderia ter na minha vida se eu não tivesse tomado a decisão de olhar para mim, de me cuidar, de me colocar em primeiro lugar e de me tratar, não é mesmo? Eu tava até falando com a minha mãe, ela disse assim, ai, nossa, mas se você tiver que fazer tudo isso, você vai gastar tudo isso de novo. Eu falei, não sei como, não, mas eu vou dar um jeito, porque se tem uma coisa que compensa, é você gastar dinheiro, é você gastar não, porque eu não sinto que você gasta, é você investir dinheiro na sua saúde, não é mesmo? Se eu começar a ficar melhor durante o tratamento, que são 14 dias, eu tô no segundo dia, eu vou gravar mais pra vocês, porque eu tô sentindo uma falta danada de vocês. Eu comprei esse tripé aqui, eu falei assim, eu vou ter que postar 50 vídeos, esse vai ser o pagamento, porque eu não vou ficar comprando coisa cara, se bem que isso aqui foi 100 e poucos. Eu não vou ficar investindo no canal comprando coisa cara pra depois não gravar. Então eu fiz esse trato comigo, vou comprar? Vou, mas aí o pagamento não vai ser só em dinheiro, o pagamento vai ser em conteúdo. Também estou modificando algumas coisas lá no meu método 30D, que tá ficando maravilhoso. E uma coisa curiosa que aconteceu, eu fui
eu fui corrigir gente, eu fui corrigir a diagramação, eu acho que é assim que se fala. Relevem, porque a menina vitamina de vocês está fraca. E ao corrigir a diagramação, eu comecei a ver o método e eu comecei a aplicá-lo de novo na minha vida e muita coisa mudou, né? Inclusive essa questão da saúde que eu estava deixando para lá, eu falei assim, o quê? Vou colocar aqui alguns passos que eu preciso colocar, o que é importante em primeiro lugar. Então ele me ajudou até nisso e pode te ajudar também se você estiver passando por um momento onde você sente que a sua vida está travada, que você está xoxa capenga, não consegue sair do lugar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. Eu vou ficando por aqui, prometo que volto, que vai ter mais vídeos esse mês, tá bom? Beijo pra vocês, tchau.